Vamos ao capítulo 3. Neste capítulo, nós vamos fazer uma comparação entre o simple past tense e o past continuous tense, ok? E nós vamos fazer o past continuous com aquelas palavras WH, os question words WH. Capítulo 3. The sun was shining when we arrived in New York. O sol estava brilhando quando chegamos em Nova York. Vamos ao texto. Last month, Rose traveled with her family to New York. She wrote a diary while they were traveling. Saturday, July 7th. When we arrived at the airport, it was raining. It was crowded and most flights were late. We left 2 hours later than planned. Sunday, July 8th. We spent the night on the plane and got to New York in the morning. The sun was shining and we decided to go sightseeing as soon as possible. We took a boat and went to Liberty Island, where we visited the Statue of Liberty. In the afternoon, while Mom and I were visiting the Museum of Modern Art, Dad and Marcus saw a basketball game at the Madison Square Garden. Monday, July 9th. Because we were very tired, we woke up late. We had lunch in a restaurant at Central Park. After lunch, Marcus and I rented bikes. While we were riding through the park, Mom and Dad visited the zoo. In the evening, we went to a Broadway musical. It was amazing. Tuesday, July 10th. We have just 3 more days here, and there are so many things to do and see. I'm in love with New York City, and I don't want to leave. Eu vou fazer agora uma pequena tradução para facilitar a compreensão. Mês passado, a Rose Travel viajou com sua família a Nova York. Ela escreveu um diário enquanto que eles estavam viajando. Sábado, julho, dia 7. Quando chegamos no aeroporto, estava chovendo. Estava lotado, né? Tinha muita gente e a maioria dos voos estavam atrasados. Nós saímos 2 horas mais tarde do que o planejado. Domingo, julho, dia 8. Passamos a noite no avião e chegamos em Nova York de manhã. O sol estava brilhando e nós decidimos passear tão logo quanto possível. Tomamos um banho, um barco e fomos à ilha de Liberty Island, onde visitamos a Estátua de Liberdade. De tarde, enquanto que mamãe e eu estávamos visitando o Museu de Arte Moderno, papai e o Marcos foram assistir a um jogo de basquete no Madison Square Garden. Segunda-feira, julho, dia 9. Como estávamos muito cansados, nós acordamos tarde. Nós almoçamos num restaurante perto do Central Park. Depois do almoço, Marcos e eu alugamos bicicletas. Enquanto que estávamos andando de bicicletas pelo parque, mamãe e papai visitou o zoológico. De noite, à noite, nós fomos ver um musical no Broadway. Foi fascinante. Tuesday, terça-feira, julho, dia 10. Nós só temos mais 3 dias aqui e há muitas coisas para ver e fazer. Eu estou apaixonado pela cidade de Nova York e eu não quero sair, não quero ir embora. Ok, eu queria que você preste atenção no texto alguns verbos. Nota, por exemplo, o verbo traveled está na past tense simples, ok? Enquanto que na mesma linha, o word traveling está na
past continuous, ok? Então, por que usamos o traveled aqui na past simples e por que usamos o travel aqui no past continuous tense? Eu já vou adiantar para facilitar que aqui é uma ação curta, é uma ação que acabou, ok? Ele terminou, ele iniciou e terminou. Enquanto que aqui ela estava falando sobre uma ação mais longa, ok? Uma ação mais demorada, que eles estavam viajando. E aqui está dizendo que eles viajaram, ok? Olha aqui, ó, mais um exemplo. Quando nós chegamos no aeroporto, estava chovendo. Então, para eles chegarem no aeroporto, é bem rápido, é uma ação curta, ok? Então, essa ação fica no passado simples, enquanto que essa ação que estava chovendo é uma ação mais longa, então essa ação fica no passado contínuo, ok? Depois nós vamos rever isso na parte de Language Focus. Mas antes disso, vamos responder as perguntas da sessão de comprehension. Vamos lá. Assinale as afirmações falsas e corrija-as de acordo com o texto. Ok? Vamos lá. A primeira diz assim: Rose traveled to New York alone. Ela viajou sozinha a Nova York? Claro que não, ela foi com a família dela, né? Então, essa aqui está errada. Está errado. E nós vamos corrigir. O que nós vamos corrigir seria algo assim. Rose traveled to, deixa eu expandir, to New York, né? With her family. Ok? Ela viajou com a família, ok? Então, responde os outros e nós já vamos corrigir. Pare a fita, pare o vídeo, responde baseado no texto e agora vamos à correção. B. B. It was raining when they arrived at the airport. Estava chovendo quando chegaram no aeroporto? Sim. Então, essa opção está correta. Não tem o que fazer. A letra C. They spent the night in New York. Eles passaram a noite em Nova York? Não. Eles passaram a noite no avião. Então, eu vou escrever o quê? They spent the night in the plane. Eles passaram a noite toda viajando até Nova York, né? D. First, they took a cab and went to Liberty Island. Elas tomaram um táxi para ir até a Ilha de Liberdade? Não, essa está errada, né? Como nós vamos responder? Corrigir isso? Vamos dizer, they took a boat, ok? To Liberty Island. Elas foram de barco, né? Não de táxi, né? A próxima. One day they had lunch at a restaurant at the Museum of Modern Art. Está certo isso? Não, também está errado. Onde eles almoçaram, vamos escrever assim. They had lunch at Central Park, né? Eles almoçaram no primeiro dia, né? Um dos dias, depois, quando eles estavam cansados, acordaram tarde, eles foram almoçar lá no Central Park. Okay?
Rose wanted to go home. Essa opção está correta? Não, está errado. Rose, ela gostou tanto do Nova York. Aí eu posso dizer assim: Rose wanted to stay in New York. Ok? Acertou todos? Muito bom. Agora vamos ao exercício 2. Nesse exercício, você vai assinalar as opções que completam corretamente as frases. Vamos lá. Eu vou fazer o primeiro, depois vocês fazem os outros. Vamos lá. Rose writes a diary while she was travel with her family. Ok. Nessa questão, deixa eu explicar. Nessa questão, você tem que entender a ação, ok? Se a ação é longa ou se a ação é curta, ok? Olha bem, Rose escreveu, a ideia da sentença é que Rose escreveu o diário enquanto que ela estava viajando com sua família. Isso? Então, Rose escreveu, que é o wrote, past tense, a diary while she, para ela, while she was traveling, para ela viajar com a família, é uma ação longa, né? Então, while she was traveling with her family, ok? Então, a ideia é que ela escreveu um diário enquanto que ela estava viajando com a família, ok? A letra B, você responde as outras 4 questões. Já terminou? Vamos à correção. The plane was or were late because it was raining or were raining. Olha lá, the plane não é it, então é it was, né? Late because it was raining or were raining. É was raining, né? Ok, então essas são as opções. C. The sun shone or was shining when they arrived or was arriving in New York. The sun, quando eles chegaram em Nova York, o sol estava brilhando. Então, the sun was shining when they, o sujeito é they, então não pode ser was, né? É they were. Então, só pode ser they arrived in New York. E também para ela chegar em Nova York é uma ação rápida. Chegou em Nova York, right? Pode ser uma ação longa, depois a gente pode falar sobre isso, eu vou explicar isso melhor. Mas o que elimina aqui é que não pode ser there was, né? They to Liberty Island, okay, went to Liberty Island or took to Liberty Island and visit the Statue of Liberty. Ok, vamos analisar. They took to Liberty Island? Não, eles foram à Ilha da Liberdade, né? Liberty Island. Então é they went to Liberty Island and were visit. Não, se eu tenho o verbo to be, eu tenho que ter ing aqui, ok? Were visiting. Então, were visit não existe. Então, só pode ser they visited the Statue of Liberty, ok? E Rose and her mother were visiting a museum while her dad and her brother saw a game. All right. Rose and her mother visited a museum while her dad and her brother saw a game, ok? Eu vou explicar isso, é um caso particular, right? Que eu vou explicar isso depois, right? Por enquanto, só fica lá que Rose and her mother visited
a museum, ok? Para eles visitarem o museu, parece ser uma ação longa, right? Então devia ser were visiting a museum, ok? While her dad and her brother see or saw a game. Como eles estavam visitando, era tudo passado, então não pode ser o see, só pode ser o saw. E como está aqui só, eu tive que usar o visited aqui. Eu vou explicar isso no Language Focus. Por que essa opção de visited aqui e não were visited, ok? Language Focus. Simple past, past continuous. Simple past tense é usado para uma ação que ocorreu num tempo definido no passado, ok? Então, por exemplo, eu falo assim: We bought a new car yesterday. Quando foi que eu comprei o carro novo? Comprei ontem. Isso? Eu comprei. Ok, só um momento. Eu comprei o carro ontem. Ok? Então, eu uso o past tense para o verbo no past tense. Por quê? O past tense é usado para expressar uma ação que aconteceu num tempo definido no passado. Ok? Olha outro. Deixa eu só. We didn't buy a car last Saturday. Essa sentença está na negativa, mas de novo, usamos o past tense porque estamos falando sobre um tempo definido no passado, last Saturday, ok? Então, lembramos que o simple past tense é usado para expressar uma ação que aconteceu num tempo definido no passado, ok? Ok. Vamos ao past continuous. O past continuous, ele expressa uma ação em andamento no passado. Então, é uma ação, a gente chama uma ação longa, ou uma ação que estava acontecendo no passado, right? Por exemplo, we were buying the car yesterday morning, ok? O que nós estávamos fazendo ontem de manhã? Estávamos comprando o carro. Ok? É uma ação demorada, uma ação que estava em andamento. Na negativa fica We weren't buying the car last Saturday. É uma ação em andamento que não estava acontecendo. Ok? É uma ação longa. Vamos continuar aqui. Esses dois tempos verbais são frequentemente usados juntos para indicar uma ação que estava em andamento no passado, que é o past continuous, quando foi interrompido por uma outra ação. Por exemplo, we were buying the car when it started to rain, ok? Nesta sentença, eu tenho duas ações aqui, ó. Eu tenho duas ações. Were buying a car e eu tenho a ação de começou a chover. Vamos analisar da seguinte forma. Para comprar um carro, ele leva tempo. É uma ação longa. Então, eu ponho esse verbo no past continuous tense, ok? Para começar a chover, é só começou a chover. O céu está limpo, tá? Mas a chuva, quando a água começou a cair, é pá, e começou. É uma ação curta no passado, ok? Então, neste caso aqui, eu tenho duas ações no passado, uma acontecendo demorada, duas ações no passado, uma sendo uma ação demorada e a outra ação aconteceu, interrompeu essa ação mais demorada, ok? Eu vou para demonstrar como esse past continuous tense junto com o past tense, vamos olhar esse desenho aqui. Eu tenho, essa aqui eu vou chamar meu linha de tempo. Aqui é futuro, aqui é o presente, esse é o presente, e aqui é o passado, ok? Então,
O que eu estou dizendo é que we were buying the car. Para comprar um carro, é uma ação que demora. Então, ele é representado por esta linha, ok? We were buying a car, ok? Que é uma ação que demora. Quando começou a chover, essa ação é a ação mais curta. Ele aconteceu nesse instante, ok? Então, o que nós temos aqui são duas ações. Uma ação acontecendo no passado, quando uma outra ação aconteceu. Ok? Essa ação que aconteceu, essa segunda ação, pode ser algo assim também. Pode ser que aconteceu aqui também. We were buying a car quando começou a chover e continuamos comprando o carro, não necessariamente aqui, tá? Então, pode não ser aqui. Pode ser algo assim. Pode ser algo assim. We were buying a car quando começou a chover. O importante é que eu tenho duas ações. Uma ação estava acontecendo, é uma ação longa, quando outra ação aconteceu, que é uma ação curta. Ok? O past continuous tense, ele é muitas vezes usado com when e while. Então vamos ver quando é que usamos when e quando é que usamos while com o past continuous tense. Vamos lá. O when liga uma frase no simple past tense quando no simple past há uma frase no past continuous. Vamos começar de novo. O when liga uma frase no simple past a uma frase no past continuous, indicando que a uma ação estava em andamento quando outra ação ocorreu. Então vamos voltar ao nosso exemplo aqui, ó. We were buying a car é a ação que estava acontecendo e nós temos outra ação que aconteceu, a segunda ação. It started to rain. E nós usamos o when aqui para indicar que essa ação estava acontecendo quando essa segunda ação aconteceu, ok? Olha o exemplo que eles deram aqui. My dad was working, meu pai estava trabalhando, when my grandma arrived. Meu pai estava trabalhando quando minha avó chegou. Right? Eu tenho uma ação que estava acontecendo, ok? Quando a segunda ação aconteceu. Uma ação estava acontecendo quando a segunda ação aconteceu. Ok? Já o while geralmente liga duas frases no past continuous. Ok? Nota que o when é uma ação no past, é uma ação no past continuous. Já o while liga duas frases no past continuous, indicando as duas ações estavam ocorrendo simultaneamente. Por exemplo, my grandma was driving while my granddad was working. All right? Minha avó estava dirigindo enquanto que meu avô estava trabalhando, ok? Então, aqui eu tenho uma ação longa e aqui eu tenho uma ação curta, ok? Olha essa sentença. Se eu falar assim, ó. She was studying while I was sleeping. Aqui nessa sentença, eu tenho duas ações. Eu tenho uma ação de ela estava estudando e a outra ação é eu estava dormindo. E como fica isso? Eu teria alguma coisa assim, ó. Essa é a minha linha de tempo. Esta é o presente, futuro, presente e o passado. O que eu estava dizendo assim? Ela estava estudando. Então, ela estava estudando, é uma ação demorada, né, para você estudar, e enquanto que eu estava dormindo. Então, eu estava dormindo, que é uma ação demorada também. Então, nessa situação, eu tenho she was studying, que é uma ação longa, enquanto que I was
sleeping. As duas ações são ações demoradas e aconteceram no mesmo tempo simultaneamente, ok? Então, eu uso while, tá? Nota que, agora preste atenção aqui, ó. Em algumas situações, é possível usar o while com o simple past, alright? Que é o que eu falei que eu ia explicar. Vamos lá. Ok. Atenção. Vamos continuar. Atenção. Em algumas situações, é possível usar o while com o simple past. My grandmother arrived while my dad was working. A ação do meu pai está trabalhando é uma ação longa, então ele fica no past continuous tense. E para meu avô chegar, ação curta, e eu uso o past simples. Mas o exemplo que eu queria mostrar para você é esse aqui. Olha esse exemplo. I was studying while she was sleeping. É o mesmo desse exemplo aqui em cima, né? Ok. Nesse exemplo, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso. Eu vou usar esse mesmo exemplo. She was studying while I was sleeping. Vamos voltar aqui. Então, aqui eu tenho duas ações longas. Então, as duas ações eu coloquei são no past continuous tense. São duas ações que estavam acontecendo simultaneamente. Ok? Neste caso, quando as duas ações estão no past continuous tense, eu tenho a opção de fazer assim. She studied ok? While I slept. Então, quando as duas ações estão no past continuous tense, eu tenho, quando as duas ações são demoradas ou ações longas, eu tenho a opção de colocar os verbos as duas no past continuous ou as duas no passado simples, tá bom? Ainda que é uma ação longa, eu posso colocar no past tense simples, mas eu tenho que colocar as duas ações, ok? São duas ações demoradas, eu tenho a opção de colocar as duas ações no past continuous ou as duas opções no passado simples, ok? Só nessa. Se uma foi longa e outra foi curta, a longa fica no past continuous e a curta fica no passado simples. Ficou claro isso? Ok? Então, vamos fazer o primeiro exercício. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Eu vou fazer o primeiro e vocês fazem o resto antes de corrigir. I a shower when someone knocked at the door. I a shower when someone knocked at the door. Aqui nós temos duas ações. Nós temos tomar um banho e alguém bateu na porta, ok? Nota bem, o bater na porta é uma ação curta, só knock, knock, knock e bateu, right? Mas para tomar um shower é uma ação demorada. Então, a opção correta aqui seria I was taking a shower when someone knocked at the door. Colocando isso aqui na linha de tempo, como eu gosto de falar, eu tenho alguma coisa assim. Olha lá. I was taking a shower, ok? Quando alguém bateu na porta, ok? Então, a ação longa, I was taking a shower, e alguém bateu na porta, ok? E essa é a análise que você vai fazer para todas as outras questões, ok? Então, agora você já completou, então vamos à correção.
Denise was working. Eu vou marcar qual é a opção correta, ok? Vamos lá. Denise was working when I, ok? Para Denise trabalhar é uma ação longa. Para eu chamar ela, eu só chamo Denise, né? Chamo ela pelo nome e é uma ação curta. Então, Denise was working when I called her. A letra C. We for you when the phone, ok? É, a opção seria nós estávamos esperando. A ideia da sentença é nós estávamos esperando para você quando o telefone tocou. Nota semelhança para português, né? Então, we, isso aqui é were, né? We were. Então, pode ser we were. Essa não pode, essa não pode. Então, we were waiting when the telephone rang. Essa é a opção correta. A letra D. Alguma coisa, your father arrived? Yes, I. Ok. Aqui eu estou perguntando, se você, quando seu pai chegou, você chorou? Ok? Olha o verbo cry, é chorou, né? Então, eu diria assim, você chorou quando seu pai chegou? Aí você vai dizer, yes, I. Ok? Então, se eu fizer a pergunta, were you crying when your father arrived? Ele vai dizer assim, yes, I was. Então, essa pode ser uma opção, né? Vamos ver a segunda. Did you cry when your father arrived? A resposta seria, yes, I did. Ok? Então, yes, I was. Então, não pode ser essa opção. A próxima. Was you crying? Was you não pode ser, né? É were you crying? Ok? Então, essa opção também está errada. Então, só pode ser were you crying when your father arrived? Yes, I was. Esta é a opção correta. Conseguiu acertar todos?